Paz a todos os irmãos, estarei trazendo aqui um breve vídeo sobre Atos 2. Espero que esse vídeo possa contribuir para a vida de vocês, no crescimento espiritual de vocês. Peço que vocês compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal e principalmente comente aqui nesse vídeo, sabe? Eu quero saber também a opinião de vocês sobre essa passagem, porque assim nós podemos crescer juntos no corpo de Cristo e nos tornar cada vez mais fortes espiritualmente. Vamos lá. Aqui no versículo 1 diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse aplicativo que eu uso, ele aparece diversas versões de diversas Bíblias. Eu gosto muito de usar ele e qualquer coisa eu posso passar para os irmãos baixarem também, que ele é grátis. E nessa outra versão aqui, Believer, aparece assim: estavam todos concordando no mesmo lugar. E nessa outra versão de aqui de baixo aparece que estavam todos sobre uma mesma harmonia. Eles estavam numa única harmonia no mesmo lugar. Sabe? Traz um sentido diferente pro texto. Se eu vim aqui no dicionário Strong, que tem aqui também nesse aplicativo, e vim nessa palavra aqui, que corresponde ao reunidos, eu posso selecionar aqui a palavra, copiar ela. Acho que já está até aqui no Google Tradutor. Então, a tradução dela aparece com uma mente, com um acordo, com uma paixão. Ou seja, eles estavam reunidos no mesmo lugar, com uma só mente e com uma paixão. Sabe, traz um sentido diferente ao texto. Mas vamos aqui para o 2. No 2 diz: E de repente houve um ruído do céu, como de um vento forte e violento, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Vamos para o 3. E lhes apareceram umas línguas como as de fogo, que se distribuíram, e sobre cada um deles pousou uma. Ou seja, sobre cada uma daquelas pessoas que estavam reunidas na casa, pousou uma língua. Eu pesquisei um pouco e achei umas informações dizendo que eram mais ou menos 120 pessoas que estavam reunidas nessa casa. E vamos aqui pro 4. E eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes dava lhes davam a discursarem. Ou seja, o Espírito Santo que dava para eles essa capacidade de falar em outras línguas. Se você ir lá em... Calma aí, rapidinho, de pegar o texto aqui. Se você for lá em Marcos, rapidamente, Marcos 16, 17, tá dizendo assim: E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e, o que diz aqui? Falarão novas línguas. Ou seja, eles creram em Cristo. Eles foram batizados. Eles falaram novas línguas, porque esses seriam os sinais, um dos sinais que seguiriam os que criam em Cristo. Aqui, ó. Quem crê e for batizado. Eles foram batizados. Então, voltando lá por Atos 2, 4. E também tem outra coisa interessante, pessoal, é que lá em João, rapidinho, João 16, 7, nós sabemos que eles foram batizados pelo Espírito Santo. Em João 16, 7 diz assim: Todavia, digo vós a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. Ou seja, Jesus precisava subir aos céus para que ele mandasse o ajudador, que no caso é o Espírito Santo. E se você vir aqui em, em, em deixa eu ver aqui rapidinho, Atos 1, 4.
Diz assim, é, acabei, vou ler essa versão aqui é um pouco melhor. E reunindo-os, mandou-lhes que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que lhe disse. A promessa do Pai que disse ele, de mim ouvistes. Ou seja, lá em João 16:7, Jesus disse que ia enviar o Consolador para eles. Essa seria a promessa. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias, que foi o que aconteceu nessa festa de Pentecostes, entendeu? Jesus tinha dito para eles, lá em João, que ele teria que ir para que ele mandasse o Consolador, e aqui em Atos, Jesus fala para eles não deixarem Jerusalém, porque depois de poucos dias eles seriam batizados pelo Espírito Santo. E se você continuar aqui no Atos 1, é, 1 versículo 1:9, depois de Jesus dizer aquilo tudo sobre eles terem que ficarem reunidos em Jerusalém mais uns dias para que eles recebessem a promessa do Pai, ele disse assim: tendo ele dito essas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, uma nuvem recebeu. Ou seja, Jesus disse que tinha que ir para que o Consolador viesse. Foi o que aconteceu aqui em Atos 1:9. Ele foi e poucos dias depois o Consolador veio, batizou o pessoal, entendeu? Que estava reunido naquela casa. Vamos voltar lá para Atos 2:4. E o pessoal que estava ali, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia para eles. E cada um falava uma língua diferente. Você vai entender um pouco mais à frente isso. Cada um falava uma língua diferente, porque ali, naquele lugar, se reunia, em Jerusalém, na verdade, se reunia pessoas de diversos lugares, sabe, de diversas partes do mundo. Vamos avançar aqui pro versículo 5. Tem uma coisa muito interessante que eu quero mostrar para vocês, mas eu vou mostrar um pouco mais na frente. Que quer dizer que ele tem a ver com essa parte aqui, ó, com essa palavra aqui. Mas eu vou mostrar mais à frente. Vamos lá. No 5 diz: E havia judeus que estavam morando em Jerusalém, homens devotos de toda a nação debaixo do céu. Foi o que eu disse, tinha muitas pessoas ali. Por isso que o Espírito Santo deu a capacidade para cada um falar uma língua diferente. Porque havia pessoas de diversos lugares, de várias nações do mundo ali. Versículo 6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído. Qual ruído? Aquele ruído lá de Atos 2:2. Que eles estavam reunidos na casa e do nada veio um ruído. E ouvindo-se por aquele ruído, ajuntou-se uma multidão. E essa multidão estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Foi o que eu disse. O Espírito Santo concedia a cada um que foi batizado para falar numa língua, porque havia ali, se reuniam ali, diversas pessoas de diversas nações, cada um falava uma língua. Então, se todos ali falavam uma mesma língua, as outras pessoas não iam entender. O Espírito Santo sabe da forma que trabalha. Deus sabe da forma que trabalha. Por isso que ele deu a capacidade para cada um falar uma língua diferente. Avançando aqui pro 7. E eles falaram, e todos estavam admirados, e se maravilharam, dizendo uns aos outros: Ora, esses estão falando, não são todos eles galileus? E o versículo 8: Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Foi o que eu disse, cada um ali ouvia os galileus, os que foram batizados, falar na própria língua, na língua materna deles. Aí avançando para o 9. Partos, medos e lamitas e os habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia estavam ali. A Frígia, a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene. E forasteiros romanos, tanto de Deus como prosélitos. Não sei se assim se pronuncia.
Aí no onze diz assim: é, cretenses e árabes, os ouvimos em nossas próprias línguas, e eles falavam das grandezas de Deus. Olha, e eles falavam das grandezas de Deus. Agora eu vou mostrar o que eu tenho de interessante lá no versículo 4. Olha, galera. Diz aqui que eles ouviam, cada pessoa de cada nação diferente ouviam os galileus falar das grandezas de Deus nas próprias línguas. E se você vir aqui no Atos 2:4 e ver aqui, ó, e foram, e eles foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes davam a discursarem. Se você vir aqui no original e pegar a palavra que é referente a discursarem, que está aqui, ó, eu vou aqui e pegar. Você vai perceber uma coisa muito interessante. Vai ver aqui que é falar, falar, pronunciar não uma palavra do discurso cotidiano, mas uma pertencente a um discurso digno e elevado. Ou seja, o Espírito Santo concediam a eles a falarem uma coisa elevada, ou seja, as grandezas de Deus, não é uma palavra qualquer que o Espírito Santo concedia a eles. O Espírito Santo ali estava concedendo a eles uma coisa, a falar uma coisa elevada, um discurso digno. Era isso, as grandezas de Deus. Por isso que o Espírito Santo sabe da forma que trabalha, entendeu? E vamos lá parei no 11. E no 12, e todos pasmavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? Eles estavam surpresos porque como que pessoas que nunca viajaram, ainda mais naquela época, sabe, que eram de um lugar que eles viviam lá, conseguiam falar em diversas línguas de diversos países diferentes. Eu também ficaria surpreso. E no versículo 13 diz: E outros ridicularizando diziam: eles estão cheios de vinho doce, dizendo que eles estavam bêbados, por isso estão falando daquela forma. Então Pedro, pondo-se de pé com os 11, levantou sua voz e lhes falou: Homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja isto conhecido. Eu ouvi minhas palavras. Pois estes não estão bêbados, como vós pensais, sendo ainda a terceira hora do dia. Agora eu vou para 16. Opa, travou aqui. 16. Mas isto é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ou seja, aqui estava se cumprindo uma profecia de Joel. Também estava se cumprindo o que Cristo falou para eles lá em Atos. Como é que é? Atos 1:4, 1:4 e 5, que foi para eles não saírem de Jerusalém, porque o que ele tinha dito para eles ia acontecer, que no caso era o derramado do Espírito Santo, que ele disse lá em João 16:7, entendeu? E o Espírito Santo naquele momento concedeu para eles a falar em outras línguas, como mostrei para vocês, um discurso elevado, falar da grandeza de Deus. E tem uma curiosidade também, que se você for lá em Gênesis 11:7, você vê que em Gênesis 11:7, percebe que diz assim: Agora, pois, desçamos e confundamos ali suas línguas, para que ninguém entenda o que fala, para que ninguém entenda a fala do seu companheiro. Assim os espalhou o Senhor, desde ali sobre a face de toda a terra, e deixaram de edificar a cidade. Por isso foi chamada o nome dela Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra.
e desde ali os espalhou sobre a face de toda a terra. Você vê que em Gênesis 11, do 7 ao 9, Deus confunde a língua das pessoas ali para elas, sabe, se dispersarem. E em Atos, você vê que Deus usa as línguas para espalhar o evangelho, sabe? Duas situações que são um pouco parecidas no sentido de usar a língua para algo, sabe? Em Gênesis foi usada para Deus usou as línguas e confundiu o pessoal, as pessoas, para que eles, sabe, não se entendessem. E em Atos, Deus, através do Espírito Santo, usa as línguas, os idiomas, para que as pessoas viessem se comunicar e que o Evangelho de Deus venha ser anunciado para todas as pessoas de todas as nações. Porque Cristo diz que os discípulos seriam testemunhas dele na Samaria, Judéia, Jerusalém até os confins da terra. Entendeu? A partir desse momento aqui, foi um momento importante em Atos 2 que o Evangelho de Cristo pôde ser levado para diversas nações, porque depois desse momento, os judeus, os judeus que estavam ali reunidos de diversas partes do mundo, voltaram para suas nações e puderam compartilhar com sua família, com seus amigos, o que eles ouviram das grandezas de Deus, entendeu? E assim o Evangelho foi espalhado para outros lugares. É, eu acho muito interessante tudo isso, a forma que Deus trabalha, a forma que o Espírito Santo trabalha. E galera, o vídeo vai se encerrando por aqui. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês, sabe, tirem proveito desse vídeo. Espero que o Espírito Santo venha falar no coração de vocês. Eu vou melhorar cada vez mais na produção dos vídeos. Eu tô um pouco nervoso, sabe? Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, é algo que, sabe, enche meu coração de alegria. Eu peço aos irmãos que vocês comentem nos comentários algum aplicativo de editar vídeo que eu não achei nenhum bom até o momento. Então eu posto vídeo sem editar mesmo. Deixe o like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. E comente aí, pessoal, o que vocês acharam. Comente coisas para edificar uns aos outros, sabe? Para agregar conhecimento, para que nós venhamos crescer em unidade, sabe? Para que nós venhamos ser um no corpo de Cristo, entendeu? Espero que vocês espero que vocês tenham entendido o que aconteceu em Atos 2, que foi um evento muito importante, onde Deus usou as línguas para, sabe, falar das grandezas de Deus, das grandezas dele para o povo, para que o evangelho pudesse ser levado para outras partes do mundo e que, sabe, o Espírito Santo sabe da forma que ele trabalha. Fiquem na paz e até a próxima, pessoal.